Paz, shalom, na graça de Deus. Eu vim aqui hoje para... já está acabando o livro de Atos, já era para ter acabado, né? Mas tem dias que eu não faço a leitura. Então, hoje é Atos 27, segunda parte. Aqui a gente vendo aqui a luta do nosso querido apóstolo Paulo para chegar em Roma. O inimigo não queria deixar Paulo chegar em Roma, não. Paulo era uma bomba de Cristo. Aonde Paulo caía, era uma bomba de bênçãos. Aleluia. E nosso querido apóstolo Paulo, que foi mártir de Cristo em Roma, teve muitos mártires de Cristo em Roma, por isso que Roma ainda está de pé, gente. Teve muitos mártires de Cristo. O Senhor Jesus foi mártir em Jerusalém. O Senhor Jesus, os profetas, Estevão, Tiago, um dos apóstolos. Mas em Roma teve muitos mártires de Cristo. Por isso que Roma ainda está de pé. A Igreja de Cristo viveu ali em Roma 300 anos de intensa perseguição, se escondendo. Até que a mulher de um imperador mulher não, gente. A mãe. Gente, mãe é bênção do Senhor. Pode ver, a maioria da história tem uma mãe. Obrigado, Jesus! E... aleluia! E ali, a mãe de um imperador se converteu a Cristo. E todos aqueles imperadores que queriam ser adorados e mandavam matar cristão, porque ali já era uma pequena apresentação do anticristo que está vindo, que Deus nos cubra com o sangue dele, em nome de Jesus, nos livre todo mal. Então ali, a mãe de um imperador se converteu. E aquele imperador, ele amava muito aquela mãe, porque ela tinha criado ele sozinho. Ele era filho de um imperador que já tinha morrido. Mas ele era tipo um filho bastardo. Um caso que no passado o pai dele teve com a mãe dele. Por paixão. Era jovens. Eu não sei o imperador se já tinha alguém, porque o imperador podia ter quantas mulheres quisesse. É igual os reis, até os reis de Israel tinham quantas mulheres quisesse. Diz que fosse solteira, né? Ou viúva. Sabia disso? Você não sabia? Então você não conhece a Bíblia. Então, mas aí, aquele antigo imperador lá, não sei quanto tempo, pelo menos uns 30 anos, talvez, antes de Constantino, 20 anos, não sei quantos anos não, mas eu tô falando assim, quando ele se apaixonou, acho que quando aconteceu esse negócio do Constantino ser gerado, eu acho que o pai dele nem era imperador ainda. Mas porque era assim, quem era imperador? Era aquele soldado que mais destacava no grupo do soldado, aquele que mais destacava, aquele que mais vencia, que era o escolhido para ser imperador. E aí... mas ele se apaixonou por aquela moça bonita que ele tinha encontrado, chamada Helena, ok? Santa Helena, eu vou falar de Santa Helena, a mulher que restaurou os lugares santos de Jerusalém, no ano 300 e pouco da era cristã. Isso aí ninguém fala, né? Isso aí não dá dinheiro, então ninguém fala. A pessoa gosta de falar que dá dinheiro, né? Então, vem conosco Jesus, santo é teu nome. Então, aí, ela que criou ele, o filho, e depois o filho
se alistou no exército do soldado romano, ou se alistou, não, mas ele queria, como se diz, ele não foi obrigado, ele foi porque ele sabia, né, que um dia o pai dele tinha sido imperador, mesmo que o pai dele não criou ele, mas acho que aquela vontade foi tanta que ele conseguiu também ser imperador, né? E aquela mãe que criou ele com tanta luta, que nunca teve outro homem que dedicou a vida dela só para criar aquele filho, se converteu ao cristianismo, a Jesus de Nazaré. E aí ele pega, né? Aí ele pega o rapaz o imperador já agora, né? Porque alguns deles podia ser familiar que eles mandavam matar, né? Se não reverenciasse eles como Deus. E aí ele sabia que ele não podia fazer aquilo com a mãe dele. E ele amava muito a mãe dele para tirar a mãe dele do caminho, que ele sabia que tudo ele devia à mãe dele. Ele sempre pedia para a mãe orar por ele, né? Glória a Deus, aleluia. Aí ela pediu para ele e falou: filho, libera os cristãos, eles já sofreram muito. Não obriga eles a te adorar, não. E aí esse homem chamado Constantino, na época, devia ter o quê? Acho que ele devia ter uns 40, a mãe uns 60, mais ou menos isso, gente, não sei. Ela foi mãe nova. Aí, ok, ele concordou com a mãe. Ok? Mas era isso que eu queria falar, gente. Eu só estava falando que Paulo estava indo para Roma. Mas Paulo estava indo nos primeiros 30 anos do cristianismo. Naquela época tinha a perseguição de um dos piores imperadores, que era o Nero, né? E, não, na realidade, quando Paulo estava indo para Roma, ainda estava o César, que ele pediu para ser julgado pelo César, lembra? O César não era assim tão ruim. Ele até que respeitava a religião um pouquinho, a religião dos cristãos e dos judeus, ok? Mas depois dele, o outro que entrou, o tal de Nero, que era horrível, pôs a ter fogo em Roma, ainda pôs a culpa nos cristãos, ele mandou decapitar a cabeça de Paulo e Pedro foi crucificado por pregar o Evangelho de Cristo. Então é isso que eu queria dizer. Quando Paulo estava indo para aquele lugar, gente, vocês não têm ideia o que Paulo sofreu naquele navio, frio, jejum, ficou sem roupa, sem comida, era inverno, o navio despedaçou. Vocês não têm ideia quanto foi o sofrimento. Mas Paulo chegou lá, ok? Paulo chegou lá e morreu porque ele tem a honra de mártir. Aleluia? Então vamos lá. Agora, porém, vos ademoesto. É Atos 27, 22, viu, gente? Agora, porém, vos ademoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Então, aleluia, glória a Deus. Então, Paulo já tinha avisado para o capitão que ia ter problema, que ela parar um navio em outro lugar. Não, eles não deram ouvido para Paulo. Depois tiveram que jogar toda a carga do navio no mar. Esse cara ali ia ter sem comer. Deve ter ficado um pouquinho só de trigo para fazer um pãozinho ali e comer. Eles estavam quase morrendo de fome, de frio. Mas Deus, primeiro Deus já tinha avisado, primeiro o Senhor Jesus tinha avisado, Paulo, fala para eles que vai acontecer isso e aquilo. Paulo falou, eles não deram ouvido. É igual hoje o Senhor Jesus usa anjo, usa
profetas para falar e o povo dá risada. Não acredita. Quando tiver aí sofrendo os horrores que aquele povo do navio sofreu, né? Gente, eu tô aqui numa praça, toda hora vem um carro, passo. Enfim, mas já comecei aqui e vou terminar. A glória de Deus. Vem conosco, Jesus. Então, e aí eles não deram ouvido, aconteceu tudo aquilo. Aí o Senhor Jesus falou de novo com Paulo e falou assim: olha, fala para eles que o navio vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. Porque eles queriam matar as pessoas que estavam lá dentro, porque a maioria era prisioneiro. Eles já queriam matar. Vai escapar esses prisioneiros, e às vezes alguns eram até perigosos. Paulo foi por causa do evangelho, ele foi preso por causa do evangelho, mas os outros eram outras coisas tenebrosas. E aí Paulo fala: agora, porém, vos ademoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. O navio vai perecer, o navio vai ser destruído, mas todos vão sobreviver. E as pessoas pensam assim: mas como? Como que vai sobreviver? Navio destruir, a gente sobreviver no meio do mar, né? Tem que ter muita fé, gente. Esta noite apareceu-me um anjo, Paulo falando. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Aleluia. Gente, depois de tudo aquilo que aconteceu ali, acho que até o capitão se converteu a Jesus. O que ele está falando? Ó, Deus deu todos que te navegam contigo. Ai, gente, se vocês dessem mais ouvido para o que Paulo prega e parar de ficar correndo atrás de doutrina de homens. Vamos lá. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus que há de acontecer como me foi dito. Vamos dar a uma ilha, ou vamos chegar a uma ilha, ok? Já estávamos na 14ª noite pelo mar Adriático, quando pela meia-noite os marinheiros pressentiram que estava perto de alguma terra. Já estava o quê? Na 14ª noite, 14 dias no mar. 14 dias no mar Adriático. Quando o navio ficou sem rumo, ia de um lado para outro, eles estavam sem controle, eles não sabiam onde estavam. Foi Deus que guiou aquele navio. Preste atenção. E aí, eles viram que eles estavam se aproximando de uma terra. Sério, gente. Vê lá na outra live, nas lives anteriores, o navio ficou desgovernado. Era o vento que carregava. E agora eles viram que está chegando perto de uma terra. Eu nunca tinha prestado atenção. Eu já li Atos, mas nunca tinha prestado atenção nesses detalhes. Vamos lá. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braças. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 500 braças. Profundidade de 20 braças, depois de 500 braças, temendo 20 braças era raso, né? Mas 500 braças era fundo, né? Gente, eu não sei se eu tô entendendo direito o que é esses negócios de 500 braças aqui não, mas vamos lá. Que primeiro era 20 braças, depois 500 braças, então piorou as coisas. Temendo que dessemos em um recife, aquelas pedras que tem no mar, ok? Lançaram 4 âncoras da popa, esperando ansioso que amanhecesse o dia. Aí eles pararam, jogou as âncoras para parar o navio, ok?
porque estava tudo à noite escura. Se o navio batesse, a coisa ia ficar feia, né? Imediatamente, os marinheiros procuraram fugir. Ó, peraí. Temendo que dessem em algum recife, lançaram 4 âncoras da popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Aí, mais temendo que os presos fugissem, ó, imediatamente os marinheiros procuraram fugir. Os marinheiros, na realidade, eram os prisioneiros, ok? Sob pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Não, aqui era o chefe mesmo que estava vendo que estava o perigo. Não, aqui esses marinheiros aqui eram aqueles que estavam vendo que o negócio ia ficar feio. Então eles pegou um barco, um bote e ia fugir. É isso. Não eram os prisioneiros não lá. Procuraram fugir sob pretexto de largar as âncoras da proa. Lançaram o bote ao mar. Isso aqui queria fugir mesmo. Okay? E abandonar todo mundo lá à deriva. Paulo disse ao centurião e ao soldado: se estes homens não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Paulo falou: não, ninguém vai sair daqui. Todo mundo precisa ficar aqui. Porque é assim e ninguém vai morrer. Os soldados cortaram então o escabo do bote e deixaram-no cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz hoje 14 dias que estais em jejum, sem comer nada. Gente, 14 dias era só em jejum, gente. A gente devia ter uns 3 meses ali no mar. Pai eterno, eu faço 14 dias que estais em jejum sem comer nada. O povo devia estar fraco, gente. Rogo-vos que comais alguma coisa. Porque ali o jejum sempre foi usado por todas as religiões. Então ali eles acreditavam. Faz jejum para ver se acontece algum milagre, né? Rogo-vos que comais alguma coisa no interesse de vossa vida, porque nem um cabelo da cabeça de alguém vos perecerá. Só o navio, né? E quem ia acreditar nisso? Só misericordioso. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção. Olha lá, Paulo já abençoou, já fez uma ceia. Paulo já fez uma ceia ali, ó. Já fez a Eucaristia. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos e depois de parti-lo, começou a comer. Eita maravilha, aleluia. Nunca tinha visto ninguém pregar isso. Com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer. Isso aqui simbolizava uma ceia, gente. Isso aqui simbolizava uma Eucaristia, gente. Vamos raciocinar os milagres que estavam acontecendo naquele local ali. O navio ia despedaçar. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Quase 300 pessoas, gente. Depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio, atirando o trigo ao mar. E depois tudo o resto sobrou, jogou fora, viu? Afinal, clareou o dia, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia na qual tensionavam encalhar o navio caso o pudesse. Levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes. Desfraldaram ao vento a vela mestra e rumaram à praia. Mas deram numa língua de terra e o navio encalhou. O navio encalhou antes de chegar na praia, gente. Encalhou ali. A proa encalhada permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a polpa se abria com a força do mar. Então, quando o navio bateu, né, quando ele encalhou nesse monte de areia, a polpa abriu. A polpa do navio abriu, gente. Tem a proa, a polpa, gente, eu não entendo muito disso não. Proa, mas eu acho que a proa deve ser a parte
da frente, a polpa a parte de trás. Acho que, enfim, a polpa se abriu com força do mar, com a força do mar. Os soldados tensionavam matar os presos, por temerem que algum deles fugisse a nado, que agora já tinha como se salvar. Então, vão matar eles, que eles vão fugir. Ok? O centurião, porém, querendo salvar Paulo, Deus várias vezes usa o centurião romano, que Deus é Deus, ele usa quem quer. Você que fica falando mal de Roma, você não conhece o Deus de Israel. Você não conhece. Porque o Deus de Israel veio na terra através do seu filho Jesus. E sempre tem um centurião na história. Os soldados tensionaram matar os presos por temer que alguns deles fugissem a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizesse e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, pegaram um pedaço de tábua ali do navio, ok? E outros em cima dos destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra são e salvos. Gente, 276 pessoas. Não dá para existir só a nado, e muito menos andando. Porque eles tiveram que pegar os pedaços do navio que ia quebrando e fez ali como é que fala aquele negócio lá que o surfista, uma prancha, e foi até, depois se reuniram lá tudo na praia. E depois a história continua, ok? A Bíblia fala, os demais atingiram a terra em tábuas e outros em cima de destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra são e salvos. Deus é misericordioso. Você está confiando nos livramentos do Senhor? Ou você é daqueles que só faz pregação de assombro na internet? Deus me falou isso. Vai vir uma desgraça sobre o Brasil. Queima Jesus. Deus revela sim, mas Ele revela para você orar. Para você convocar as pessoas para orar. Não é para ficar assustando as pessoas, não. Assustar não vai resolver de nada. Gente, não é na carne. Não é com armas biológicas que vence. É com a fé no Deus Todo-Poderoso. Cuidado com essas nações que pensam que vai vencer com suas armas. Não vai, Deus não vai permitir, porque eles vão ter que se dobrar, todo o joelho confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E eu vos deixo aqui, até a próxima, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Shalom, amém. Ok? Vem conosco, Jesus. Aí eu abençoo todos aqueles que acompanham minhas lives. Deus abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, com a bênção da saúde, com a bênção da paz, com a bênção da prosperidade. E louvado seja Deus. E quando terminar Atos, já tem, depois só o último capítulo, depois a gente vai fazer algumas cartas aí dos apóstolos, que eu não fiz tudo. E fico na paz, Shalom, vem conosco, Jesus, obrigado, paz, Shalom.